Muito bem, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui novamente para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, depois desse susto aí, de estar fora 2 semanas, mas graças ao nosso Deus, o Senhor me guardou, tem me guardado. Eu quero agradecer primeiramente a Ele a sua bondade, a sua fidelidade, ainda um pouco debilitado fisicamente, mas agradecido espiritualmente pelo cuidado do Senhor, pela bondade dEle, pela sua fidelidade. Agradecido a Deus pela minha esposa, pela minha filha também, pelo cuidado delas lá e todo o trabalho que elas tiveram nesse tempo e continuam tendo, né? E eu louvo a Deus aí porque o Senhor as usou e também as guardou, né? De também não serem contagiadas aí com esse vírus. Quero agradecer a igreja pelas orações, pelo carinho dos irmãos, né, pelas mensagens, e nós estamos aqui novamente para a glória de Deus, pela graça do Senhor, para seguirmos na missão que o Senhor nos deu de ser e fazer discípulos de Jesus, e é muito bom podermos saber que nós pertencemos ao corpo de Cristo, à família de Deus, ao rebanho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe cada família da igreja. Um abraço aí especial às nossas crianças, nossos adolescentes, à nossa juventude, os nossos anciãos. Um abraço às famílias que estão enlutadas. Nós não pudemos estar ali junto do presbítero Cláudio, do presbítero Léo, mas a igreja em oração, alguns irmãos estiveram ali. Nosso abraço a essa família, a todos os irmãos que têm enfrentado aí esse tempo de luto, de luta, de batalha, de enfermidade, mas o Senhor é o nosso Deus e nós confiamos na sua graça e no seu poder. Amém, amados irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia nessa noite no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Lucas capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura bíblica a partir do versículo 22 até o versículo de número 34. Nós temos um tema que na verdade não é o tema do ano, é o tema da vida, ser e fazer discípulos de Jesus, mas começamos no início desse ano a tratar de uma forma mais específica sobre o discipulado, sobre o chamado que temos para ser e fazer discípulo de Jesus. A Escritura nos apresenta essas duas perspectivas do discipulado. O discipulado é o ato de seguir a Cristo e discipulado é o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. E nós estamos debaixo de uma ordenança, que não é uma ordenança humana, mas é a ordenança do Senhor Jesus. Ele quem nos ordenou irmos e fazermos discípulos. E há algumas semanas eu comecei uma nova série tratando sobre isso, né? Ensinando-nos a guardar tudo o que Jesus ordenou. E na primeira reflexão nós pensamos sobre o discípulo e o reino de Deus. E hoje eu queria pensar sobre o discípulo e a segurança do cuidado do Pai. Jesus nos ensinou sobre isso. Então, o nosso desafio, como discípulo, é obedecermos aquilo que Ele nos ordenou, aprendermos com aquilo que Ele nos deixou. E no ato de discipular as pessoas é também transmitir aquilo que Jesus ordenou para nós. E hoje nós vamos pensar sobre o ensinamento de Jesus sobre o cuidado do Pai. E nós vamos perceber que essa foi uma palavra dirigida aos seus discípulos. Então vamos ler Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22 ao 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam,
não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um palmo, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Tua presença enche o nosso coração de alegria. Na Tua presença, disse o salmista, há plenitude de alegria, Senhor. E como nos alegramos de estarmos em Tua presença, como igreja, como povo, para, no meio da semana, refletirmos um pouco na palavra, orarmos juntos, sermos aquecidos espiritualmente, sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Fala conosco por graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos. Quanto nós pagaríamos se nós pudéssemos comprar assim algum medicamento que nos livrasse, ou algum serviço terapêutico que nos livrasse definitivamente de qualquer preocupação na nossa vida, né? Embora a gente saiba que a indústria farmacêutica no Brasil, ela cresce 2 dígitos há muitos anos, né? Não existe ainda nenhuma medicação eficaz contra a preocupação, contra a inquietação, contra aquelas realidades que fogem ao nosso controle. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, essa ideia de não se preocupar, de não se inquietar, ela aparece algumas vezes. Os irmãos acompanharam a leitura e o Senhor Jesus falou algumas vezes sobre não se inquietar, não se preocupar, né? Então, ele fala sobre a preocupação com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos beber, com aquilo que vamos vestir, preocupação com o dia de amanhã, que não está no nosso controle. Ele fala das coisas mínimas que nós não dominamos e queremos às vezes dominar aquelas que são mais complexas ainda, né? Então, como um discípulo de Jesus deve lidar com estas realidades? Sobre isso que nós vamos pensar rapidamente nessa noite. A resposta de Jesus é, de fato, não nos preocuparmos. E nós vamos refletir, então, por que nós não devemos nos preocupar. Eu chamo a sua atenção, amados irmãos, antes de começarmos essa exposição, de que no versículo 22, o texto diz: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Então essa palavra de Jesus, os conselhos de Jesus nesse texto, dizem respeito a nós, os seus discípulos. Aqueles que um dia se renderam ao seu amor, aqueles que um dia reconheceram a obra de Jesus. E aí, a palavra de Jesus é por quê? A reflexão que vamos fazer é por que não nos preocuparmos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz que nós, seus discípulos, nós não devemos andar preocupados, ansiosos, por causa do Pai.
por causa do Pai. Percebam no versículo 30, Jesus dizendo, porque os gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que não se refugiaram debaixo da graça do Cordeiro, Jesus diz, os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, procuram ansiosamente, se debatem profundamente. Mas no final do versículo 30 ele diz, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Existe uma relação direta, irmãos, entre fé e descanso. A Escritura nos mostra isso, uma relação íntima entre fé e descanso. O que Jesus está nos ensinando é que nós temos um Pai. O que Jesus está nos desafiando é nos voltarmos com fé no nosso Pai, depositarmos toda a nossa confiança no caráter dele. Ele sabe, ele ouve, ele cuida. E mais ainda, quando percebemos aquilo que Jesus nos fala sobre a provisão do nosso Pai para nós, a provisão dele para nós, nós vamos chegar à conclusão de que o que ele nos oferece, o que o nosso Deus nos oferece, é muito superior às coisas que nos preocupam. Percebam, irmãos, no versículo 23, Jesus diz, a vida é mais do que o alimento. Não é interessante? Nós ficamos preocupados com o alimento, o Pai nos dá o que é mais importante, a vida. O que Ele nos oferece é muito superior às coisas que nos preocupam. Nós nos preocupamos com o alimento, o Pai nos dá a vida. Nós nos preocupamos com as vestes e o Pai nos dá o corpo. O que adiantam as vestes sem um corpo saudável, sem um corpo para utilizar aquela vestimenta ou o alimento, né? Se nós não tivéssemos vida, a vida é mais que o alimento, o corpo é mais do que as roupas. Nós nos preocupamos com o alimento e o Pai nos oferece a vida. Nós nos preocupamos com as roupas e o Pai nos dá o corpo, né? Louvado seja Deus, porque o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas. Então Jesus está nos desafiando a olharmos para o Pai, a confiarmos no caráter do nosso Pai. Ele tem uma escala de valores muito bem definida. No versículo 24, ele cuida dos corvos, né? Ele cuida dos corvos, mas no final do 24, Jesus diz, quanto mais valeis do que as aves. Escala de valores do Senhor. Nós estamos ali nas suas mãos por causa da graça de Jesus, que nos fez filhos de Deus, e nós podemos confiar no seu cuidado. Então, amados irmãos, por que não nos preocuparmos? Por que um discípulo de Jesus não deve andar preocupado? Primeiro, por causa do Pai, Mas há uma segunda razão que o Senhor Jesus nos mostra aqui no texto, por causa do modo de agir de Deus, por causa do modo de agir do nosso Deus. Embora o homem seja mais importante aos olhos de Deus, por ter sido criado à sua imagem e semelhança, Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo. E aqui há algo importante a aprendermos, eles foram criados para dependerem de Deus. Então Jesus nos chama agora, num segundo momento, a olharmos para o modo de agir de Deus. Como é que o Pai age? Né? E aí, quando nós olhamos para a criação, né, para a providência divina na criação, nós vamos perceber que não há questionamento aqui, não há desconfiança, né? O lírio, ele é vestido, o pássaro é sustentado, ele não semeia, ele não colhe, mas ele se alimenta. Então, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos olhar para o modo de agir do nosso Deus, um Deus cuidadoso, um Deus que zela por aquilo que Ele criou. Se Ele faz isso com a ave do céu,
se Ele faz isso com o lírio do campo. E vejam, quando Jesus fala do lírio, versículo 27, observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Os lírios do campo, eles crescem. Jesus diz, olha como eles crescem. Não há um jardineiro intencional ali. Eles crescem por causa da bondade do Pai, crescem por causa da generosidade do Pai. Por isso, amados irmãos, nós precisamos confiar de que há um Pai e olharmos também para o modo dele agir. E não há aqui desconfiança, não há aqui questionamento do lírio, que amanhã vai ser lançado no forno, mas dá tempo de ser vestido, e dá tempo de ser vestido perfeitamente, e nem Salomão se compara a essas vestes. Isso nos fala de um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida, e Ele nos convida a olharmos primeiramente para o Pai, e em segundo lugar, por causa do modo de agir de Deus, nós somos confortados, somos desafiados a sossegarmos o nosso coração, a descansarmos na presença desse Deus. É um tempo de inquietação, é um tempo de perturbação, mas o Senhor Jesus diz, olhe para o Pai, olha para a maneira como o Pai trabalha, olha como Ele age na natureza, olha como Ele cuida dos pássaros, olha como Ele cuida dos lírios do campo. Esse é o seu Pai, esse é o nosso Pai. E Jesus está dizendo isso, eu repito aos irmãos, no versículo 22, Ele está dizendo isso aos seus discípulos, ensinando-nos a guardar tudo que Jesus nos ordenou. E Jesus nos ordenou a confiarmos no Pai, a confiarmos no caráter do Pai e no modo de agir de Deus. Depois de nos mostrar que não devemos andar preocupados com o que comer, beber, vestir com o dia de amanhã, o Senhor Jesus apresenta ainda um caminho aos seus discípulos. Eu quero fazer 2 destaques aqui. Primeiro, não vivam como se não tivessem um Pai. Esse é o grande conselho de Jesus. Não vivam como se não tivessem um Pai. Nós temos um Pai. Versículo 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe de que necessitais delas. Nós precisamos andar de fato na certeza de que nós temos um Pai zeloso, um Pai cuidadoso. Jesus não disse somente que eles tinham um Pai, mas um Pai que sabia de tudo e sabe tudo o que eles necessitavam, e nós como discípulos hoje, um Pai que cuida intencionalmente de nós, um Pai responsável. Paternidade, amados irmãos, é um ato de responsabilidade. O nosso Deus é um Pai perfeito. Nós podemos confiar no seu caráter. E aqui há uma necessidade de perguntarmos a nós mesmos: Deus é o nosso Pai? De fato, Deus é o seu Pai? A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 1, versículo 12, quando nos fala da vinda do Senhor Jesus, da sua missão, a palavra diz no verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que experimentaram o nascimento sobrenatural. Agora em Cristo, nós antes estávamos separados de Deus, mas em Cristo nos tornamos, fomos feitos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E agora, irmãos, nós temos um Pai. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, a palavra também de Deus nos fala sobre a questão da filiação mediante Jesus Cristo, exclusivamente mediante Jesus Cristo. Gálatas 3, 26 e 27.
pois todos vós sois filhos de Deus. Vejam, aqui não é uma palavra de universalismo. Paulo está escrevendo a uma igreja cristã. Todos vós sois filhos de Deus, e aqui há uma condição, aqui há uma exclusividade, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Ser batizado em Cristo, nascer de novo, uma experiência de novo nascimento, de conversão genuína, de reconhecimento que somos pecadores e de que Jesus é o único Salvador, somente o seu sangue pode nos reconciliar com o Pai, e aí nos tornamos filhos de Deus. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos agora viver como se nós não tivéssemos um Pai, porque nós temos um Pai, e podemos confiar no caráter do Pai. Jesus diz no versículo 30, os gentios desse mundo, homens e mulheres que ainda não reconheceram esse amor, ainda não se renderam ao seu sacrifício, se debatem com essa questão do sustento, da inquietação, da preocupação, mas nós não precisamos e não devemos viver assim. No final do verso 30, porque ele diz, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Graças a Deus, porque nós temos um Pai, a partir daquilo que Jesus veio fazer, a partir da obra dele realizada em nosso lugar, nós somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo, co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa posição, amados irmãos, e isso nos coloca numa condição de descanso. Repito, há uma relação entre fé e descanso. Quanto mais nós confiamos no caráter do nosso Pai, mais nós descansamos de que a nossa vida está nas suas mãos. E o segundo conselho de Jesus, para concluirmos essa reflexão, é priorizem o reino de Deus. Jesus está falando aos seus discípulos, e eu queria chamar a sua atenção para os versículos anteriores. Nós começamos a leitura no versículo 22, né? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, mas nos versículos anteriores, nós vamos perceber Jesus tendo que lidar com pessoas presas às coisas desse mundo, gente com problemas de herança entre irmãos. Veja o verso 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Verso 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é o amor excessivo ao dinheiro, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Depois, na sequência, Jesus profere uma parábola sobre um homem rico que produziu com abundância, né, toda a sua... falando da sua fartura, ele começa a querer acumular e acumular cada vez mais. Isso é típico desse mundo, do mundo que está desconectado com Deus, que tenta buscar segurança em coisas, em realidades que não trazem a verdadeira segurança. E aí no final dessa pequena parábola, depois do homem dizer a si mesmo no verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Vejam a prepotência, muitos bens, muitos anos, acumulação, segurança em coisas humanas, palpáveis, falsas. A pergunta é, e o que tens preparado para quem será? Vejam no versículo 19, ele diz, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O descanso, o sossego desse homem apresentado na parábola está naquilo que ele possuía, estava naquilo que ele possuía. E aí vem um alerta no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus está dizendo, todo esse tesouro não vale para a eternidade.
Toda essa acumulação não serve para a eternidade, não prepara para a eternidade. Assim, verso 21, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí no versículo 22 ele fala aos seus discípulos. É um contraponto. Jesus está apresentando aqui um projeto humano, um projeto de vida em que Deus não está no centro, do verso 13 ao 21, onde as pessoas se debatem, tentam tomar para si o controle da vida e é algo impossível. E do versículo 22 em diante, Jesus nos convida a participarmos do reino dele, do reino de Deus, em que há um Senhor, que se revelou, Deus se fez homem, Jesus veio trazer o reino de Deus sobre nós. E a partir do momento que nos rendemos ao seu amor, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele como Salvador, somos trazidos para esse reino e passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos o Pai. Estamos agora debaixo do controle da graça do nosso Pai. Por isso, a segunda orientação é: priorizem o reino de Deus. A partir do versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Abandonemos as preocupações com as coisas mínimas e nos concentremos no reino de Deus, porque nós pertencemos a esse reino, amados irmãos. Ele diz no versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se Deus se agradou nos dar o seu reino, por sua graça e bondade, através da obra de Jesus, Ele não vai cuidar do meu alimento? Ele não vai cuidar das minhas vestes? Eu vou ter que me deparar e me debater desesperadamente pelo dia de amanhã, ou eu posso confiar no Pai, no seu caráter e buscar o reino em primeiro lugar? É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desesperadas, buscando segurança em coisas, em pessoas, em realidades, mas a nossa única segurança está no amor do Pai, revelada na obra de Jesus. O Pai agradou-se em dar o reino, e aqui é um ato da misericórdia e da bondade de Deus. Nós não entramos no reino pelo nosso esforço. Jesus disse isso a Nicodemos: quem não nascer de novo não entra no reino, é obra do Espírito. E se nós, irmãos, estamos no reino pela obra do Espírito, se hoje somos filhos de Deus em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé, nós podemos e devemos confiar no nosso Pai a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é cidadão do reino, prioriza o reino. Deus está nos chamando para esse tempo, para a missão dele, ser e fazer discípulo de Jesus. Quantas vidas nesse tempo, amados irmãos, estão necessitadas de ouvirem a mensagem do Evangelho? Aproveite a oportunidade. É isso que Jesus está dizendo: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Nosso coração está no reino, então vamos investir no reino de Deus. Lance a semente do Evangelho, ore por pessoas, aproveite as oportunidades. Que coisa maravilhosa, irmãos, podermos saber que a nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor, não parcialmente, mas inteiramente. Esse é o Deus que nós confiamos. Eu quero terminar com duas aplicações bem rápidas, bem objetivas. Duas perguntas. A primeira delas: o que está lhe impedindo de se entregar totalmente nas mãos de Deus? Jesus está chamando os seus discípulos a confiarem plenamente no Pai, plenamente no amor do Pai. O Pai usa pessoas. Nesses dias que eu estive aí recolhido, precisando de apoio, de encorajamento, o Pai usou pessoas maravilhosas e tem usado. Louva a Deus pela doutora Cleise, louva a Deus pela doutora Sheila, já falei da Graciane, da Amanda, já falei da igreja, das orações, das mensagens.
o Pai usa pessoas, irmãos queridos, irmãs queridas, mandando mensagem, orando, para nos encorajar. Isso nos faz, irmãos, a cada dia mais seguros de que aquilo que o Senhor fez um dia lá atrás, na minha e na sua vida, foi algo tão maravilhoso, que é para a vida toda. A certeza de que nós podemos nos entregar totalmente ao Senhor, de que Ele é totalmente confiável. Aleluia! Não existe nenhuma pessoa no universo mais capaz de cuidar da minha e da sua vida do que o Senhor Jesus. E como é bom saber que quando nós passamos pelas águas, Ele passa conosco. Algumas pessoas, quando falavam com John Wesley sobre as lutas espirituais que ele travava, ele tinha uma frase: o bom é que Jesus vai conosco. E é isso mesmo, irmãos. Não importam as circunstâncias, o bom é que Jesus vai conosco. Ele está conosco todos os dias. Mas eu queria pensar com você, talvez há algo aí impedindo você de fazer uma entrega total. E nessa noite o Senhor convida você a se render plenamente ao seu amor. Você que tem se debatido na sua vida, preocupado, se eu for infectado por esse vírus, será que eu vou morrer? Para onde eu vou? Pessoas que têm enfrentado um drama tremendo do desemprego, redução salarial, uma série de adversidades que estão embutidas nesse tempo. Mas ainda assim eu quero convidar você, porque a Bíblia assim nos orienta e nos ordena a se render totalmente ao amor de Deus, a confiar a sua vida plenamente ao Senhor, aquele que pode salvar totalmente, sustentar a nossa vida em toda a nossa caminhada. Segunda aplicação, para nós orarmos, segunda pergunta: como um discípulo de Cristo, você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Meu amado irmão, não perca o foco daquilo que Deus quer para a sua vida. Quando nós passamos por situações assim, adversas, como essa que nós estamos vivendo já há um bom tempo, existem muitas tentações, muitas oportunidades, muitos desafios paralelos que tentam nos tirar da prioridade. E a nossa prioridade é o reino de Deus, porque agora nós somos cidadãos do reino de Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Nós pertencemos a esse reino, ao reino de Deus. Nós estamos num país envolto a discussões, a debates, a lutas, a guerras, a ideologias. Nós estamos nesse mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus. A cosmovisão que guia a nossa vida é a cosmovisão cristã. Nós cremos no Deus Criador, nós cremos que nesse mundo entrou o pecado, nós cremos que o Senhor providenciou a redenção e nós cremos na restauração de todas as coisas. Nós pertencemos ao reino de Deus. E nós precisamos estar preparados em Cristo. Estamos no reino, pertencemos ao Senhor, mas vivemos dias de desafios. A nossa fé cristã é vivida num mundo que deu as costas para Deus, então nós precisamos, irmãos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as disciplinas espirituais. Um cristão que abre mão da adoração, da comunhão, da oração, da leitura bíblica, do testemunho, da evangelização, ele não está praticando a fé. E ele começa a se tornar infrutífero. Pedro vai dizer isso na sua carta. Para não nos tornarmos infrutíferos, temos que associar a fé, a virtude, o testemunho, a piedade. Quando nós olhamos para os ensinos dos apóstolos que eles receberam de Jesus, diretamente de Jesus, sempre tem a questão prática, a vivência da fé. A fé não está no nível da teoria. Nós precisamos guardar a fé no sentido de praticá-la. Por isso que é ensinando o que Jesus ordenou. A colocar em prática, a obedecer, a guardar. Ensinando-nos a guardar. Guardar é praticar.
E assim nós vamos crescendo, buscando o reino, avançando, semeando o Evangelho, discipulando, servindo. Como é bom servir ao Senhor, como é bom participar da obra de Deus. Nós não merecíamos nada disso. Não merecíamos nem a salvação e nem participar dessa obra. Tudo é ato da graça de Deus. Que nós possamos aproveitar bem essas oportunidades para a glória do Senhor Jesus. Lembre-se, você tem um Pai que cuida, um Pai que guarda, e nele nós podemos confiar e descansar em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Queria que você parasse um pouco agora e diante do Senhor agradecesse, porque você agora é dele. Não fomos nós que um dia acordamos bem cedo e dizemos, a partir de hoje eu quero seguir o Senhor. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você que está me ouvindo nessa noite ainda não foi ao Senhor, é momento de você se render ao seu amor, ao amor de Deus, e dizer, Senhor, eu quero viver como filho de Deus, em Cristo Jesus. Eu só posso ser filho de Deus crendo em Jesus Cristo. Eu quero viver, eu quero ter um Pai, quero poder confiar no caráter do Pai. Quero viver não como aqueles que andam como se não tivessem um Pai, mas eu quero viver confiante nessa paternidade responsável, amorosa, graciosa, santa, que nos convida a andarmos em santidade com Ele, na sua presença, para a glória do seu nome. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o nosso Pai, e nós podemos confiar no Teu caráter, Senhor. Em todo tempo, Tu és presente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse encontro, obrigado pelas vidas que estão conectadas agora, nesse tempo. Toma cada família, Senhor, e se há porventura alguém que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, de se render ao amor de Deus, que hoje seja essa decisão preciosa e poderosa, que vai mudar completamente o destino dessa vida, Senhor, daqui para frente, até a eternidade. Nós oramos assim e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, agora nesse tempo de oração que teremos, que a Tua boa mão permaneça sobre cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.